Você vai ver agora, pela primeira vez, por um outro ângulo, o momento do choque do avião contra uma das torres do World Trade Center, vista do East River. Aqui do lado de cá do rio está o bairro do Brooklyn, de onde provavelmente foram feitas essas imagens. Você está vendo um exato momento em que o Boeing chocou-se contra uma das torres do World Trade Center em Nova York. Uma imagem mostrada pela primeira vez, filmada aqui do lado de cá do East River, provavelmente do bairro do Brooklyn. Ali você vê a torre que já tinha sido atingida, a torre da direita, e a torre da esquerda, logo depois, agora já, que o avião se chocou contra ela. Essa é uma imagem ao vivo agora, também da Baía de Manhattan. Nós vamos ver novamente, olha, você tem aqui essa visão do East River. Lá no fundo o fogo, você está vendo a bola de fogo que se levanta ao lado do prédio, exatamente no momento em que o avião se chocou contra essa torre do World Trade Center. Essa é uma imagem inédita que você está vendo pela primeira vez, mostrada por um outro ângulo. Um ângulo filmado aqui do East River. Esta parte de Manhattan é como se fosse uma ponta, o extremo sul, que tem do lado de lá, o lado contrário de onde nós estamos vendo, o rio Hudson. E aqui o East River. 20 mil pessoas estavam no World Trade Center na hora do ataque, nas duas torres que foram atingidas e que depois desabaram. Ainda aqui, imagens ao vivo de Nova York, por vários ângulos, a fumaça que ainda sai desta região onde houve o ataque terrorista e o desmoronamento das duas torres de 110 andares. Nós voltaremos a qualquer momento com outras imagens, outras informações dos ataques terroristas em série aos Estados Unidos. Obrigada, Dona Conceição. Eu só vim pegar o Edson. A gente ficou... A Padroeira, hoje, depois de Malhação. Você está vendo nesse momento novas imagens do instante em que desabou uma das torres do World Trade Center esta manhã em Nova York, com cenas inéditas das pessoas que fugiam da fumaça e da poeira. Tão logo houve o desabamento. Os bombeiros, policiais e alguns que ainda lá se encontravam logo depois do choque do avião contra a torre, aí vista por um outro ângulo. Também no momento do desabamento na manhã de hoje em Nova York. Aqui você vê a enorme coluna de fumaça e poeira que se espalhou pela região sul da ilha de Manhattan. 20 mil pessoas trabalhavam nas duas torres do World Trade Center hoje, quando houve os dois ataques terroristas. Até agora não se sabe exatamente quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram feridas. Duas companhias aéreas americanas, a United e a American Airlines, informaram oficialmente que 4 de seus aviões foram envolvidos nesses ataques terroristas. Todos aviões com tripulantes e passageiros. Aí outra imagem do primeiro prédio do World Trade Center, quando ainda ia logo ali ao lado o momento em que aconteceu o segundo ataque. Imagens que surpreenderam o mundo essa manhã. Agora aqui as duas torres gêmeas, quando ainda estavam de pé. Logo depois, elas viriam a ruir. Esse o momento, o senador Edward Kennedy, nesse momento, está falando. Ao lado da mulher do presidente George Bush, que está ao lado do senador Ted Kennedy. Underline the point that it is postponed. We are not going to see the business of America deferred because of terrorism, whether it's in education or in other areas. Nesse momento, as autoridades americanas, chefiadas pelo presidente George W. Bush, estão ainda ensaiando a reação
que vai ser adotada. O presidente Bush está agora na Flórida, na Louisiana, numa base militar, onde ele articula, juntamente com os líderes no Congresso e com os chefes militares, a reação dos Estados Unidos. Os atentados terroristas foram condenados no mundo inteiro, tanto pelos países aliados como pela Organização dos Países Palestinos, chefiada por Yasser Arafat. O presidente Fernando Henrique, no Brasil, também fez uma manifestação. Join his statement in saying that our hearts and our prayers go out to the victims of this act of terrorism. Essa fala da primeira-dama dos Estados Unidos. And all of our prayers are with everyone there right now. Thank you all. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, vai se reunir hoje à noite para avaliar a situação. O Talibã, grupo radical islâmico que controla o Afeganistão, condenou esse ato de terrorismo nos Estados Unidos. Our policy was very clear from the very beginning, and we have criticized, and even now we criticize terrorism in all its forms. Can you rule out any involvement by Osama bin Laden? Este é o momento em que o ministro encarregado das relações exteriores do grupo Talibã, que controla o Afeganistão, dizia que o partido também condena os ataques terroristas aos Estados Unidos. Nós voltaremos com outras informações a qualquer momento. Vontade de comer aquela sua feijoada. Tudo bem, mas você sabe como você fica depois, né? Depois eu tomo Luftal, aquele que a gente dá pro Pedrinho. Luftal alivia o desconforto e a sensação de peso no estômago causados por gases, devolvendo o bem-estar. Eu acho que o Pedrinho tá querendo aquela mousse de maracujá que eu tanto gosto. Pedrinho, né? Luftal, o bem-estar de sua família todos os dias. Adorei a cozinha que você montou. Colecione cozinha em miniatura. São réplicas perfeitas, ricas em detalhes, feitas por grandes artesãos. O primeiro fascículo com armário rústico e 4 peças de louça requintada, já nas bancas por apenas R$ 8,90. Edições Altaia. Funk, libera o som. Mandou bem, Funk. Funk. Libera a foda pras mineiras. Aí. Copa Mercosul. Nesta quarta, mais um grande clássico do futebol sul-americano. Peñarol e São Paulo. O tricolor encarando a raça dos uruguaios na luta pela classificação. Peñarol e São Paulo, ao vivo, nesta quarta, depois de Porto dos Milagres. Futebol 2001. Primavera chegando, temperatura subindo. É hora de deixar o corpinho em forma. Pra isso, nada melhor do que frutas. Opa! Falando nisso, olha aí. Aquela pelezinha. Eu gosto mais de laranja, mais fresco. E os melões? Nossa. Eu já prefiro uma salada de frutas. Primavera, verão, Renner. E você, já foi na Renner hoje? Porto dos Milagres 2. A nova trilha da novela das 8. É som livre. Hoje, em Brava Gente, uma aventura de arrepiar. Você vai ver o capeta tetando meu marido, mas enquanto nós pode, nós resiste o pé de bode. Nós é brava gente.
As histórias e confusões de um casal que vive pelejando com o coisa ruim. Uma mão me tira o pão, com a outra me dou pro cão. O Diabo Ri por Último, com Chico Dias, Cláudia Abreu, Mauro Mendonça, Jackson Antunes, Heitor Martinez e Maria Luísa Mendonça. Hoje, depois de Caceta e Planeta, em Brava Gente. Eles transformam tudo em piada. Hoje, Caceta e Planeta, urgente. Voltamos a informar sobre os ataques terroristas nos Estados Unidos. Você vê aí um segundo ângulo, um outro ângulo do momento em que a torre, uma das torres do World Trade Center desmorona, as pessoas correm em pânico para longe do lugar. Este é o momento em que uma das torres do World Trade Center desmorona depois de ter sido atingida por um avião. Estas são imagens da população de Manhattan tentando sair da cidade, tentando deixar a ilha de Manhattan a pé. Nenhum transporte público está funcionando neste momento. Imagens impressionantes das avenidas por onde normalmente trafegam os carros em Nova York, ao sul da ilha de Manhattan, tomadas pela população, tentando voltar para casa ou, como você vê aí neste caso, atravessar uma das pontes para sair da ilha de Manhattan, talvez imaginando que a ilha de Manhattan seja um dos alvos preferenciais de um possível novo ataque terrorista e tentando, portanto, deixar a ilha. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Eu não esqueço. O Brasil, o mundo jamais esquecerá aquele salto triplo do Ademar Ferreira da Silva. O programa Esporte na Escola também representa um grande salto para o esporte brasileiro. Nossos futuros atletas passam a receber nas escolas públicas mais apoio, treinamento e material esportivo. Para mim, essa é a jornada vencedora. Esporte na Escola. Ponto para o Brasil. Em comemoração aos 90 anos do Teatro Municipal de São Paulo. Uma festa com grandes nomes da música, interpretados pela Orquestra Sinfônica Municipal e o Coral Lírico. 12 e 14 de setembro, Teatro Municipal de São Paulo. Bravíssimo! Cultura, a Globo está ligada. Nesta quinta, em Linha Direta, dor e revolta no caso de um homem que preferiu acabar com a vida de sua paixão do que revelar seu grande segredo. E ainda, a impressionante história de um vendedor que negociava carros e colecionava vítimas. Eu nunca imaginei que a crueldade humana chegasse a tal ponto. Nesta quinta, depois de Porto dos Milagres, em Linha Direta. Para proteger os móveis, use Lustramóveis Poliflor, que agora tem fórmula exclusiva com Teflon. E para proteger o piso, Poliflor Máximo Brilho, a única cera com Teflon. Poliflor, proteção e brilho para sua casa. Em outubro estreia O Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Toda semana, na revista Época, você encontra a coleção Ao Pé da Letra, do professor Pasquale Cipro Neto. Você vai poder tirar muitas de suas dúvidas de português de maneira fácil e bem-humorada. São 12 fascículos gratuitos. Coleção Ao Pé da Letra, do professor Pasquale, já nas bancas com a revista Época. O caminho decidi. Alguém pra me apoiar. SOS Computadores. Os melhores cursos de computação. Nesta terça, a sessão da tarde da nota 10. Whoopi Goldberg vai dar aula de alegria e animação. Eu vou fazer de vocês um coro. Armando confusões que até Deus duvida para transformar esses malandros em artistas de verdade. Mudança de hábito 2. Nesta terça, na sessão da tarde. Mas ela não entendeu minha canção, travou, choveu, ficou ingerido, comeu. Vem aí, Djavan Novelas, Globo Colômbia. Novas informações sobre os ataques aos Estados Unidos. Você vê aí o momento exato em que uma das torres do World Trade Center veio abaixo. Uma enorme coluna de fumaça foi provocada pelo desmoronamento. Você vê aí a coluna de fumaça tomando uma das ruas da parte sul da ilha de Manhattan e as pessoas correndo desesperadas para tentar sair do local da tragédia. Você vê a quantidade de fumaça e de destroços tomando conta das ruas. É mesmo uma nuvem e a câmera se volta para o outro lado e você vê que a fumaça toma conta de outras ruas. As pessoas que corriam do local, na verdade, não sabiam de onde vinha tudo isso e nem para onde correr. O desespero deve ter sido enorme nesse momento. Aí, já algumas horas mais tarde, as pessoas a pé, tentando voltar para suas casas, já que o transporte público não está funcionando em Nova York, o metrô foi interrompido. E elas estão tentando voltar a pé para suas casas ou sair de Manhattan, que é o alvo preferencial dos ataques. A Embratel colocou um número 0800 para ajudar os brasileiros que procuram informações sobre parentes e amigos que estão nos Estados Unidos. O telefone é 0800 703 2111. Eu vou repetir, 0800 703 2111. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Mudança de hábito 2. Eles me chamam de Charge porque eu faço desenhos. São bons, hein? Obrigado. Tente ficar acordado na minha aula. Tá legal. Certo. Muito bom. O que estavam fazendo? Eu vou fazer uma pergunta simples. Onde estão os livros de música? Ali, ó. Nós vemos neste momento uma entrevista do prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Ele contou agora há pouco que estava perto das torres gêmeas do World Trade Center no momento dos ataques. O prefeito conta que primeiro se deu conta da explosão em uma das torres, logo em seguida na segunda. Ele relatou o pânico das pessoas correndo muito naquele momento. E ele disse que uma das imagens que ficarão para sempre gravadas na memória dele é das pessoas pulando dos prédios do World Trade Center em pânico.
se atirando das janelas. E logo em seguida ele descreveu as outras ruas da cidade. Ele saiu do local, foi removido do local, e ele conta que nas outras ruas da cidade as pessoas tentavam manter alguma ordem, tentavam voltar para suas casas caminhando. Você vê a imagem do pânico, exatamente na hora em que uma das torres desmoronou. Poucos momentos antes disso, o prefeito estava perto, ele chegou a ver os ataques. Uma enorme nuvem de fumaça e destroços vindo na direção das pessoas que tentavam fugir, as pessoas tentando sair da cidade. E novamente o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, relatando o que viu naquele momento. As pessoas tentando entrar em ônibus, mas evidentemente todo o transporte público foi paralisado. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Patrulha da limpeza! Meteram o nariz na casa errada, rapazes. Aqui a gente usa Veja Perfumes da Natureza. Veja outra vez! Limpeza eficiente com um delicioso perfume de ação prolongada. Novo Veja Perfumes da Natureza. Veja, chegando sempre na frente. Você está vendo agora imagens, pela primeira vez, algumas imagens dramáticas de um dos prédios do World Trade Center no momento da explosão. Você vê pessoas acenando do prédio, alguém ali, mais ou menos no centro do seu vídeo, acenando com uma camisa branca, em desespero. Isso depois da primeira colisão do primeiro avião. Você vê mais abaixo outras pessoas tentando sair do prédio, tentando serem vistas, tentando pedir socorro. Algumas pessoas agarradas já na fachada do edifício, do lado de fora. Nós vimos mais cedo que algumas pessoas acabaram em desespero, pulando do prédio. Talvez algumas dessas pessoas que estão aí agora acenando. O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, está nesse momento dando uma entrevista coletiva. Ele contou que estava próximo aos prédios do World Trade Center no momento do ataque, que pôde presenciar vários desses episódios dramáticos, várias dessas pessoas em desespero, tentando pedir socorro, e algumas delas acabaram não resistindo ao terror e pulando das janelas do World Trade Center. Ele determinou também que todas as ruas abaixo da de número 14 de Manhattan fossem esvaziadas. Nós vamos agora a Brasília, onde está o repórter Roberto Kovalik, em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Kovalik. E por medida de segurança, a Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília foi fechada. Os funcionários dispensados e todos os serviços suspensos. A segurança foi reforçada. Aqui atrás, um carro da Polícia Federal. Também estão aqui 20 policiais do Batalhão de Operações Especiais. E nós vemos aqui chegar agora, nesse instante, um carro especial do Batalhão de Operações Especiais, também para reforçar a segurança. Uma nota divulgada agora há pouco pela Embaixada diz que os consulados no Rio, São Paulo e Recife também ficam fechados. E que as representações do governo dos Estados Unidos no Brasil serão reabertas normalmente assim que a situação permitir. A Embratel pôs à disposição dos brasileiros que têm parentes nos Estados Unidos um telefone para obter informações. É o 0800 703 2111. Repetindo, 0800 703 2111. Ana Paula. Você vê aí mais uma vez as imagens dramáticas feitas logo depois da explosão de um dos prédios do World Trade Center, quando as pessoas tentavam pedir socorro das janelas. Imagens dramáticas, muito impressionantes. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Não pode acontecer. Isso seria um crime absolutamente criminoso se acontecer.